Convida mais pessoas para estar aqui com a gente, para meditar nessa palavra hoje. Hoje a gente tem uma palavra boa. Quem puder, compartilha e chama mais gente para estar aqui conosco hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar. Bom dia, paz. Mais uma devocional, graças a Deus. Mais uma manhã que Deus tem nos concedido. Tenho certeza que a tua noite foi uma noite de paz. Nós estamos aqui para nos alimentarmos. Oi, Inha, bom dia, Inha, seja bem-vinda. Orar por Rebeca que está enferma. Amém, irmã Jane, vamos orar sim. Vamos orar sim, apresentar ela no final nas nossas orações. Então, a gente vem tendo uma sequência aí de mensagens, que a ideia, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele tem nos preparado para esse novo tempo. O Espírito Santo tem nos preparado para esse novo tempo que nós temos vivido. Que é um tempo que nós precisamos ser ativos, né? Precisamos ser ativos. Precisamos estar ali firmes, sabendo em que a gente tem crido. Em quem você crê, em quem você acredita, né? Em quem você confia. Eu acho que o tempo é esse, de nos firmarmos cada vez mais em Deus. Porque a gente sabe, estabilidade na política, estabilidade nas economias, tudo subindo, preço subindo. E se a gente for parar para olhar para essas coisas, nós acabamos que desanimamos, perdemos a nossa fé em Deus, né? Porque olhamos demais para as coisas que estão acontecendo. Mas tudo isso é apenas o início. Ouvi, fecha para mim a janela aqui, para bater no vento, por favor. E tudo isso é apenas o início do fim. É o que a Bíblia diz, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, é o início do fim, tá? Então, a mensagem que eu quero trazer... Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. A mensagem que eu quero trazer para você hoje é uma mensagem muito boa, desde ontem, meditando nela. É uma continuidade da mensagem que a gente tem visto essa semana. Na quarta-feira a gente viu sobre Jesus Cristo, o ministério dele, desde Isaías, quando Isaías anunciou e quando se cumpriu, Jesus lendo lá no templo, no livro de Lucas, a passagem de Isaías, né, que o seu chamado veio para libertar os que estão cativos, trazer liberdade, libertação para quem está sendo preso, oprimido. Esse é o ministério de Cristo, o ministério da libertação e do amor. Ontem nós vimos que Jesus, ele foi ao céu, mas ele disse, olha, eu vou te mandar um consolador, o Espírito Santo, alguém da mesma natureza, um ajudador. E aí ele enviou o Espírito Santo para descer e habitar dentro de mim e dentro de você. Então nós temos hoje esse ajudador, esse amigo fiel, o Espírito Santo, ao nosso lado. E hoje, com base na devocional de ontem, uma pessoa me ligou perguntando sobre como assim o pecado não separa de Deus, né? Porque ontem eu fiz um comentário sobre isso. O pecado, ele não nos afasta de Deus. Só que talvez você que tenha assistido ontem ficou com dúvidas e não quis perguntar. E aí houve essa pergunta dessa pessoa e eu quero sentir de Deus de trazer essa explicação hoje. O meu pecado, o teu pecado não nos afasta de Deus. Mas também eu não quero zerar, né? Eu não quero aprofundar esse assunto, eu não quero trazer aqui, até porque a gente não tem tempo para falar sobre isso em todas as suas profundezas. Mas eu quero trazer aqui de forma simples, como a gente sempre traz assuntos de forma simples para você entender e colocar em prática e ser transformador na tua vida. Amém? Então esse é o objetivo de trazer esse assunto, o pecado e a reconciliação com Deus. O pecado e a reconciliação com Deus. No momento que eu entendi isso na minha vida, foi um divisor de águas.
tanto no meu relacionamento com Deus, quanto no meu relacionamento comigo mesmo. Às vezes, quando a gente comete pecado, às vezes, quando a gente falha, nós não nos perdoamos. E achamos que por nós não nos perdoarmos, Deus também não nos perdoa. E a gente fica se vitimizando, se auto-lastimando, tem outra palavra, se auto-vitimizando mesmo, por achar que Deus não nos perdoa, mas na verdade nós não estamos nos perdoando. Ok? E não é isso que a Bíblia nos fala. Não é dessa forma que a Bíblia nos orienta. E quando eu não perdoo a mim mesmo, quando eu não perdoo a mim mesmo por uma falha minha, infelizmente o poder da graça de Deus ele não é derramado sobre a minha vida. Então você precisa entender que existe sim os momentos de falha. Nós cometemos falhas, erros e pecados enquanto estivermos nessa natureza humana. Mas isso não impede o operar de Deus na nossa vida. Isso não nos separa do amor de Deus. Ok, gente? Mas vamos meditar desde o início com calma para você entender. E a primeira passagem que eu quero compartilhar com você hoje, preste bastante atenção, se tiver com dúvidas me manda, é o seguinte, Isaías 59. E outra coisa interessante, tá? Por que eu estou trazendo também essa mensagem? Porque muitas vezes, além de nós não nos perdoarmos, nós somos julgados por pessoas externas. Pessoas do nosso convívio, família, pessoas da igreja muitas vezes. Né? Na igreja existe muito essa opressão quando você comete uma falha. As pessoas te julgam como se elas fossem Deus e você fosse o maior pecador do mundo. E isso te impede de evoluir. Muitas vezes isso te impede de chegar próximo a Deus. Então eu quero te mostrar hoje, eu quero te ensinar hoje como você lidar com essa situação, cometer um pecado, cometer uma falha, como você deve proceder, tá bom? Mas vamos lá, Isaías 59, 1, 2 e 3 diz assim, prestem atenção, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e ele não é surdo para que não possa ouvir. O problema são os seus pecados, por causa deles vocês estão separados de Deus. Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Ok? Aí fala aqui outro mais abaixo, se as suas mãos estão sujas de sangue. Aqui os seus pecados é que fazem separação com Deus. Esse versículo eu não posso usar para os dias de hoje. Eita, hoje tá a rinite, isso aí. A rinite hoje tá pegando. Então, eu não posso pegar esse versículo de Isaías e aplicar nos dias de hoje. E eu vou te mostrar por quê. Veja, essa escrita de Isaías foi para o povo hebreu, foi específico para eles. Foi naquela época. Fala da salvação do Senhor. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Mas o problema era o pecado do povo que se desviava de Deus constantemente. E esse pecado fazia separação entre Deus e eles. Porque a mão deles, né, o versículo 3 fala isso, estava coberta de sangue. Mas por que eu não posso usar isso no dia de hoje? Porque essa passagem, Velho Testamento ainda não tinha sido revelado a graça. A graça de Deus ainda não tinha sido revelada e era por meio da observação da lei, da obediência da lei. E hoje nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. Então, como é que seria hoje? Se eu cometesse um pecado hoje, eu precisava pegar um novilho, pegar um animal e sacrificar. Era a única forma do meu pecado ser perdoado, ou individual ou coletivamente, anualmente. Até lá, o meu pecado ele ficava entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Ok? Era assim que funcionava no Velho Testamento. Tinha que fazer um sacrifício. Só que aí a gente evolui. A gente evolui e entra no Novo Testamento. Jesus, o maior sacrifício, ele se entregou como cordeiro, puro, imaculado, pelos meus e os teus pecados. Então hoje nós não precisamos sacrificar mais nada, porque o sacrifício de Cristo, ele já encobriu todos os nossos pecados, inclusive aqueles que nós ainda iremos cometer ao longo da nossa vida. Então eu quero que você entenda bem isso.
Os meus pecados e os teus pecados, eles não estão mais entre Deus e eu. Os teus pecados, eles não estão mais entre Deus e você, porque entre você e Deus existe uma graça, existe uma nuvem de graça. E essa nuvem de graça chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus Cristo. Então, quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos um pecado, essa graça ela nos alcança. A graça de Deus nos alcança, tá? Mas vamos em frente. Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram, todos, sem exceção. Todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus, estão distantes da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificado das ofensas que lhe fizemos através da redenção que há em Cristo Jesus, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente, de graça, por meio da redenção. Então veja, todos os pecados estão destituídos. Qualquer pessoa que nascer, ela já está destituída da glória de Deus, da presença de Deus por causa do pecado inicial da humanidade, Adão e Eva. Qualquer pessoa que nasceu hoje, ela já está afastada da glória de Deus, da presença de Deus. Em algum momento nós precisamos nos reconciliar com Deus. Então Jesus veio para que aqueles que creem em Cristo como Salvador da sua vida, confessar, crer no seu coração e confessar na sua boca que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Salvador da sua vida. Essa pessoa, ela entra agora na graça. E os seus pecados, todos eles foram perdoados. Então, aquela pessoa que ainda não recebe, não confessou Cristo como seu Salvador, seus pecados não foram perdoados. E essa pessoa, ela está longe de Deus. E nesse caso, o pecado faz separação entre Deus e a pessoa. Ok? Nesse caso, o pecado faz separação, porque aqui diz isso. Todos pecaram, todos fracassaram e estão destituídos, estão fora da glória de Deus, fora da presença de Deus. Então, eu e você, nós estávamos nessa condição. No momento em que o Espírito Santo, trabalha na minha vida e me convence, o Espírito Santo me convence, olha, você precisa desse Salvador, você precisa dessa graça, e eu reconheço isso, e eu levanto minha mão e digo, Jesus, eu te recebo como Salvador da minha vida. Eu creio no coração e eu confessei com a boca. Nesse momento, a sua graça agora passa a habitar na minha vida, e daqui para frente, o pecado não faz mais separação, porque entre eu e Deus existe uma graça chamada Jesus. Amém? É importante que você saiba disso. Mas vamos em frente. Romanos 8, versículos 5 e 9. Diz o seguinte: não que estejamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Deus colocou um plano em ação a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós. Olha aí, o objetivo, o propósito que Deus enviou Jesus enviou Jesus em um corpo como o nosso, é para que nós pudéssemos entender que é possível vencer a guerra contra o pecado, dando-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Foi o que eu te falei, Jesus Cristo, ele foi um sacrifício vivo pelos nossos pecados. Agora, se Jesus ele só perdoou os pecados que eu já cometi, então a cada vez que eu pecar daqui para frente, Jesus vai ter que ser crucificado de novo. Vai ter que ser crucificado de novo. Então todo dia Jesus vai ser crucificado 1 milhão de vezes, porque a gente peca 1 milhão de vezes. Entende isso? Jesus ele já perdoou todos os nossos pecados, gente. Jesus já perdoou todos os teus pecados. Algo que lá na frente vai acontecer comigo, com você, alguma falha nossa, algum pecado nosso que vamos falhar. Todos nós pecamos, está na Bíblia. Aquele que diz que não peca é mentiroso, está na Bíblia. E o mentiroso ele não é filho de Deus, porque o diabo mente desde o início. Mas Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Todos. Guarda isso. Você vai cometer uma falha durante o dia hoje? Se arrepende, que a gente vai chegar nessa parte.
Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana, não, assim agora podemos obedecer, veja, obedecer às leis divinas, se seguirmos o Espírito Santo, e não mais obedecemos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Esse é um dos pontos que eu quero chegar, que eu queria chegar. Veja, existem duas leis, certo? Existem duas leis. Uma é a lei de Deus, a lei da justiça de Deus. E a outra é a lei do pecado, a lei do corpo. Deixa eu te dizer uma coisa e te ensinar uma coisa. O corpo, ele nunca, se você espera isso, tá? Se você espera que o corpo ele te obedeça, que o corpo ele pare de ter desejos pecaminosos, pare de ter desejos que não desagradam a Deus, esqueça. É uma guerra, é uma batalha contra o corpo e contra o espírito, ok? É uma batalha contra o corpo e o espírito. E o corpo, enquanto ele não for glorificado, ele sempre vai querer coisas da carne. E tudo que é da carne desagrada a Deus, tudo que faz a vontade da carne, tá? Vai em atrito com alguma coisa da lei de Deus. Mas aprende isso aqui. Com calma. Eu vou fazer com calma para você entender. Aqui é o corpo, aqui é a alma e aqui é o espírito. Corpo, alma e espírito. Quando eu cometo um pecado no corpo. O pecado ele é no corpo. Por quê? É porque o corpo ele está governando. Todo pecado que eu cometo é porque o corpo está governando. Se eu perguntasse aqui a você, você quer ser fiel a Deus em tudo que as Escrituras diz? Eu tenho certeza que a tua resposta seria sim. Mas isso é um desejo da alma e do espírito. O espírito e a alma, quando eles estão ligados, existe esse desejo de obediência. Mas quando nós pecamos no corpo. Ok? O governo do corpo. Quanto mais você eliminar o governo do corpo, mais forte você deixa o governo da alma e do espírito. Mas como é que funciona? A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas o corpo não. Então, todos os dias você tem que buscar o quê? Fortalecer a alma. Fortalecer a alma. Aprende isso que vai te ajudar, vai transformar a tua vida. E como é que eu faço isso? Como é que eu fortaleço a alma? Louvor, oração e palavra. Louvor, oração e palavra. É isso aqui que você tem que fazer. Toda vez que você louva, toda vez que você pratica alguma justiça diante de alguém, ajuda alguém, é a alma que você está fortalecendo. Você está fazendo com que os princípios morais de Deus eles se apliquem na tua vida. E aí você está fortalecendo a tua alma. A alma é o centro das emoções e pensamentos. Só que toda vez que você faz algo que o corpo deseja, você está fortalecendo a natureza humana, a natureza pecaminosa. E isso é em tudo. Em tudo. Se você chega, por exemplo, e passa horas e horas assistindo Netflix, você está alimentando a natureza humana. Mas se você chega e passa horas e horas lendo, meditando, você está alimentando a alma. A alma, gente. Se você se junta com pessoas para falar de outras pessoas, para julgar, você está alimentando o corpo. Você está enfraquecendo a alma. Então nunca você vai chegar ao governo do Espírito. Quanto mais você fortalecer aqui, menos você vai chegar no governo do Espírito, que é o que todo mundo deseja. Mas quando esse versículo existe, o objetivo de Cristo foi destruir o controle do pecado sobre nós, é isso. Nós precisamos que o Espírito Santo governe a nossa vida. E o Espírito Santo só vai governar a minha e a tua vida se nós mortificarmos o desejo da carne. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ok? Andar em espírito é eu pegar e alimentar a minha alma. O dia inteiro alimentando a alma. Louvor, oração e palavra. E como eu mortifico o desejo da carne? Consagração, jejum, consagração. É fácil, gente? Talvez não seja. Mas no momento que você aprende isso e você tem um desejo de ser fiel a Deus, você começa a fazer isso aqui. Porque eu não tinha, para mim, embora eu soubesse que é corpo, alma e espírito, eu não tinha esse entendimento de governo. Eu não entendia que eu precisava mortificar
tudo do corpo, todo o desejo do corpo ele tem que ser mortificado. Sexo, comida, descanso, ok? Tudo isso tem que ser mortificado. Porque isso são desejos do corpo. Gente, tem gente que tem um desejo ardente de falar de outra pessoa. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre o controle da língua. Isso são desejos do corpo. Comer de forma descontrolada. Ok? Isso é o corpo reinando. E quanto mais você enfraquecer o desejo do corpo, mais forte você deixa a alma. E a alma diz, espírito, pode governar. Pode governar. E aí agora, dessa forma, você vai ter o maior domínio sobre a lei do pecado. Amém, gente? Eu espero que esse exemplo possa ter te ajudado a entender isso. O corpo, ele não tem mais poder sobre a minha vida. Desejos do corpo. Mas eu preciso, todos os dias, ir lá e sacrificar. Eu tenho que inibir o desejo do corpo. A natureza humana. Todos os dias. Todos os dias. Ok? Mas vamos em frente. Aí a gente vê agora... mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que em sua mente... Que tem a sua mente controlada pelo Espírito Santo. Esse é o ponto que eu falei. Tá? Aqueles que são controlados pelo Espírito, a sua mente... A mente está aqui, ó. A alma, a mente e a alma. Então, aqueles que vivem de acordo com o Espírito, a sua mente são controladas pelo Espírito. Ok? O que é que passa na tua mente? Tudo, qualquer pecado, ele começa aqui. Qualquer pecado começa aqui na mente. É porque a alma, ela está ligada ao corpo, ao desejo do corpo. Por isso que a gente peca. Também, obrigado. A gente peca porque os nossos pensamentos e emoções estão conectados aos desejos do corpo. Mas se eu pegar e disser, Espírito, eu quero que você reine. Aí a alma faz o seguinte, ó. A alma, todos os pensamentos vão ser controlados agora pelo Espírito. A alma, ela é neutra, gente. A alma, ela é neutra. Ou ela vai estar embaixo, ou ela vai estar no meio, ou ela vai estar em cima. Esse é o segredo para você vencer o pecado. Esse é o segredo para você viver uma vida de comunhão com Deus. Esse é o segredo. Amém, gente? Mas vamos em frente. Controlado pelo Espírito Santo. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Então sempre vai existir o desejo de pecar e de cometer algo que desagrade a Deus. Sempre. Está dentro de mim, dentro de você. Não vai sair até o dia do arrebatamento, quando o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, puro. Mas enquanto não, esse desejo vai estar dentro de mim e de você, a natureza pecaminosa. Ela nunca se submete à lei de Deus. Nunca, gente. Está vendo aqui? E nunca o fará. Então, o seu corpo, a sua natureza humana, nunca vai buscar algo que seja agradável a Deus. Porque é oposto, gente. Não tem como juntar. É como se fosse um ímã. Lados opostos. O ímã, lados opostos, nunca vão se juntar. Então, a natureza humana e a natureza divina, ela nunca vai se juntar. Porque um é divino e o outro é corrompido. Um é divino, espírito, e a natureza humana ela é corrompida do pecado. E na luz não existe trevas, não existe pecado. Ok, gente? Então nunca vai se submeter à lei de Deus. E por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle da sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Ok? Ponto aqui. Aquele que está sob o controle da natureza pecaminosa. É aquela pessoa que vive constantemente no pecado. Essa pessoa ela não pode agradar a Deus, porque Deus não coabita com o pecado. Mas vamos em frente. João tem um versículo muito forte, que é João capítulo 8, versículo 34. João capítulo 8, versículo 34, 35, diz o seguinte: Jesus respondeu:
Vocês são escravos do pecado, todos vocês, e os escravos não têm direito de permanecer como família, mas os filhos todos têm direito. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de verdade. Ok? Jesus estava dizendo isso aqui para os fariseus, que viviam pela lei. Os fariseus viviam pela lei, Jesus estava dizendo, olha, vocês são escravos. Lembra, quem é da lei é escravo. Escravos do pecado. Mas nós que agora nos tornamos filhos de Deus, o poder do pecado não habita mais em nós. E se Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar. Ou seja, existem situações em que nós recebemos Cristo como Salvador da nossa vida e o poder dele nós não deixamos entrar em nossa vida. Então talvez tenha algo na tua vida que, desde que você aceitou Jesus como Salvador da tua vida, que ainda está dentro de você e precisa ser liberto. Aquele pecado recorrente, sabe? Que, poxa, pedi perdão, mas daqui a pouco cometi a mesma falha, cometi o mesmo erro. É porque o Filho, você precisa dar lugar para que o Espírito de Deus realmente te liberte. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada é impossível. Não há pecado, não há mancha que ele não possa nos lavar. Porque o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Mas vamos lá. 1 João 3,9. 1 João, Epístola de João 3,9. Gente, vocês estão entendendo? Tá todo mundo em silêncio. Mas eu espero que essa mensagem esteja indo no mais profundo do teu ser. No mais profundo da tua vida. E espera, a gente vai chegar no final. E o final vai ser bênção, ainda mais. Ó, 1 João capítulo 3, versículo 9. Diz o seguinte. 1 João 3, 9. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar pecando. A pessoa que nasceu na família de Deus, não faz do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar pecando. Pois essa vida nova nasceu dentro dela e a domina, e ela nasceu de Deus. Ok? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Nós, no momento que recebemos a Cristo como Salvador da nossa vida, nós devemos nos afastar de tudo. Não é que, eu aceito Jesus como Salvador e a partir de agora vai descer algo do céu e vai me tornar santo. Não é. Mas é todos os dias eu me afastando das práticas ilícitas. Se eu mentia, eu não posso mentir mais. Se eu fazia coisas desonestas, eu não posso fazer mais. Se eu maltratava outras pessoas, eu não posso fazer mais. Se eu traía minha esposa, meu esposo, eu não posso fazer mais. Se eu consumia pornografia, eu não posso consumir mais. Se eu roubava, se eu era ilícito em contratos, eu não posso fazer mais. Tudo que é da natureza humana precisa ser eliminado na nossa vida. Isso é um processo de evolução contínua, todos os dias. Mas nós agora estamos na família de Deus. Nós agora estamos na família de Deus e não fazemos do pecado uma prática. É isso que nos diferencia daqueles que não receberam a Cristo, daqueles que estão distantes, afastados da glória de Deus. É porque nós procuramos todos os dias viver uma vida que agrade a Deus, nos afastando do pecado. Quantas vezes no trabalho, pessoas ímpias vinham para mim consolar, mostrar fotos de mulheres nuas. Quantas vezes no trabalho, e isso, o ambiente do trabalho, ele é muito contaminado, gente. Muito contaminado, vinha falar coisas ilícitas, e eu sempre disse não. Eu sei que você também faz isso, diga não. Tudo que nos afasta de Deus, tudo que é bom para essa natureza humana nos afasta de Deus, diga não. Honre ao Senhor com os teus atos, que Deus vai te honrar. Deus vai te ajudar no momento de dificuldade. Mas entenda, você agora está em Cristo e o pecado não pode ser uma prática. O pecado não pode ser uma prática. Mas vamos em frente. 1 João ainda 13, 19 e 20 diz o seguinte.
Então saberemos com toda certeza pelas nossas ações, ou seja, pelo dizer não. Diga não às coisas do mundo. Diga não às coisas que não agradam a Deus. Diga não àquilo que as pessoas vierem te apresentar, que for oposto a Cristo. Essa é a forma que você vai saber se realmente você está conectado nele. Então saberemos com toda certeza pelas nossas ações que estamos do lado de Deus. E a nossa consciência estará limpa. Agora deixa eu te dizer, se você para ouvir conversas de outras pessoas, para julgar outras pessoas, rodinhas, lembra? Salmos capítulo 1, versículo 1, não se assentar na roda dos escarnecedores. Se afaste de pessoas que falam mal de outras pessoas. Isso é prejudicial à tua saúde. Se afaste das coisas que não agradam a Deus. A nossa consciência estará limpa. E se a nossa consciência estará limpa, é o Espírito Santo nos validando e dizendo, olha, você realmente está conectado em Deus. Você realmente faz parte da família de Deus. E não é a aprovação de igreja, não é a aprovação de pessoas, mas é a aprovação do Espírito Santo fazendo assim, ó, carimbando todos os dias. Como é bom você ter essa certeza. Poxa, o Espírito Santo está validando a minha comunhão com Deus. O Espírito Santo, a minha consciência está limpa, é o Espírito Santo validando que realmente eu faço parte da família de Deus e que eu não estou deixando o pecado, a natureza humana controlar a minha vida mais, porque eu sou livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se a nossa consciência estiver pesada e sentimos que fizemos o mal, o Senhor é maior que a nossa consciência e sabe tudo quanto fizemos. Então, se a nossa consciência, se a tua consciência está acusando algo, saiba que Deus ele já sabe. Porque Deus é maior que a consciência. No entanto, meus queridos amigos, se a nossa consciência estiver limpa, podemos ir ao Senhor com segurança e pedimos tudo quanto quiser. Tudo quanto quiser será dado. Se a nossa consciência estiver limpa, se vivemos uma vida de comunhão e conexão com Deus. Ok? Então, veja, o pecado ele não nos afasta de Deus quando nós não fazemos do pecado uma prática. Não fazemos o pecado, nós não aceitamos o pecado em nós. Cometi um erro, cometi uma falha, imediatamente se arrepende, pede perdão ao Senhor naquele momento e segue a tua vida dando glória a Deus. Segue a tua vida firme. Mas se você, toda vez que comete um erro, comete uma falha, começa a se vitimizar, o diabo começa a jogar seta dizendo que você não merece o perdão, não merece o amor dele. Isso é uma cilada para você ficar preso. Só que você tem que lutar contra isso e não repetir, não viver na prática do erro. Não viva na prática do pecado, não aceite isso na tua vida. Busque em Deus libertação. Busque em Deus entender que o pecado não tem poder sobre mim, sobre você. O sacrifício de Cristo já perdoou todos os nossos pecados. Então, se cometer uma falha, se arrependa imediatamente. Se arrependa e reconheça que Deus já te perdoou. Agora, aqueles que vivem na prática do pecado, eles estão saindo da graça de Deus. E aí sim, esses é importante dizer isso. O poder de Cristo não tem mais valor, ação sobre a vida deles, porque eles decidiram viver novamente de acordo com a sua própria natureza e não sobre o direcionamento do Espírito Santo. Então é isso que eu quero te dizer. Se você escolher viver uma vida fiel a Deus, não aceitando o pecado na tua vida, saiba que Ele já te perdoou. Saiba que o sangue dele já te purificou e te tornou puro. Você cometeu pecado agora, se arrependa agora, reconheça, peça perdão. No mesmo momento, o poder de Deus já foi derramado sobre a tua vida. Porque Cristo morreu uma única vez. E Ele não precisa mais morrer várias e várias e várias vezes. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso? Coloca aí nos comentários, me ajuda. Me ajuda, você está entendendo? Coloca nos comentários. Você recebe essa graça de Deus na tua vida? Coloca aí nos comentários. Eu recebo o perdão, a graça, a misericórdia de Deus na minha vida. Para de se ter pena de você mesmo, se vitimizar. É isso que o diabo quer, é isso que muitas pessoas querem, que você fique se vitimizando.
porque se acham santas demais e que você é um pecador. Todos nós somos iguais diante de Deus, não existe diferença. Todos cometemos falhas, pecados. Todos, gente. Alguém caiu, alguém falhou, vai lá e dá o ombro, levanta, ajuda a levantar, ama essa pessoa. Ama essa pessoa. Mas que a gente não faça igual aos fariseus. A gente está terminando. Romanos 7, esse é importante também. Romanos 7, 21 ao 25. Diz o seguinte. Romanos 7, 21. Não vou ler tudo. Cadê? Pronto, fala sobre a lei. As duas leis atuando. A lei de Cristo, da justiça de Deus e a lei do pecado. E que existe a lei que atua nos membros, que está a guerra contra a minha mente. A lei, o pecado, ele vai sempre atuar na nossa mente, gente. Se você aprender a controlar a sua mente, você vai viver livre da condenação. Recomendo. Campo de Batalha da Mente. Estou terminando hoje de ler esse livro. A sua mente é um campo de batalha e é nela que o diabo vai atuar, lançando sobre você armadilhas, ciladas, para que nessas ciladas você fique preso e se entregue ao governo do corpo. Mas se você aprender na sua mente a bloquear tudo que vier de ruim e disser assim, olha, disser na mente, eu dou o governo ao Espírito, você vai estar usando a tua alma para se conectar com o Espírito. E aí o governo do Espírito vai reinar na tua vida. Ok? Aí ele diz aqui, que situação terrível é esta que me encontro? Quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Se você seguir os desejos do teu corpo, vai te levar à morte, e à morte espiritual. A morte de se desligar outra vez de Deus. Então lute contra isso. Lute contra os desejos do teu corpo, da tua carne. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, enfim, em minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal sirvo a lei do pecado. A natureza humana sempre vai nos levar para a condenação. Sempre vai nos levar para a condenação. Mas na nossa mente, através da fé, das nossas atitudes, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, nós, através de Cristo, nós podemos usar a nossa mente para nos conectarmos com Ele e alcançarmos a graça dele. Eu já fui muito julgado, mas nós temos um advogado, exatamente, o Espírito Santo. Pessoas que julgam não vivem essa palavra como deveriam viver. É simples. A senhora sabe também da minha história, principalmente aí em Princesa. Já fui muito. Isso nunca me abateu, gente. Ser julgado, eu simplesmente olho para a pessoa e digo, Deus tem misericórdia. Que chega a revelação na vida dessa pessoa também. E vocês que estão aqui, que chega essa revelação dessa palavra hoje na tua vida. O pecado não tem poder para nos desanimar, para nos entristecer. Seja livre, porque o Filho já nos libertou. 2 Coríntios 2, 21 e 22 diz que o Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é o selo de Deus na minha e na tua vida. O Espírito Santo nos garante que nós somos propriedade de Deus. Então, enquanto eu e você tivermos o Espírito Santo aqui dentro, é uma garantia de que o pecado não tem poder sobre a minha e a tua vida. É uma garantia que o pecado não nos separará do amor de Deus, enquanto nós tivermos o Espírito Santo aqui. Nós cometemos uma falha, o Espírito Santo ele se entristece. Veja, antes de nós cometermos o pecado, o Espírito Santo está aqui, olha, não vai por aí, não comete isso, não repete esse erro, já fez isso, já te ensinei, faz isso. E a gente não dá ouvido, e a gente vai caminhando até cometer o pecado. Então o Espírito Santo se entristece porque nós não demos ouvidos a Ele. É um amigo, é a mesma coisa estar aqui com o meu melhor amigo do meu lado, e o meu amigo indo aqui para um buraco, e eu dizendo, olha, não vai, é um buraco, muda de direção, não faz isso. E aí você vai e o amigo cai no buraco. É isso, o Espírito Santo é o teu amigo. Então ele se entristece, mas reconhece que errou,
pede perdão imediatamente, se reconcilia com Deus e acabou, não existe mais julgamento. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Amém, gente? E para finalizar, a última passagem, 1 João capítulo 1, versículo 7. Estamos finalizando. Eu disse que o assunto era extenso. Eu não estou também trazendo tudo que o assunto tem na Bíblia, mas eu tenho certeza que eu estou trazendo o suficiente para te levar à luz, ao entendimento, ao esclarecimento sobre esse assunto. E aí a gente finaliza agora com João, 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: mas se estivermos vivendo na luz, como na luz ele está, então temos comunhão maravilhosa uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Esse é o ponto. Se nós reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse é o ponto. Aquela pessoa que vive na prática do pecado, ela entra num limbo em que ela não tem mais a sensibilidade de pedir perdão. Tornou-se algo comum na vida dela estar em uma vida de pecado. E aí, no momento em que eu não reconheço que eu errei, que eu pequei, eu não peço perdão. E o Espírito Santo, ele se afasta. Porque eu deixei de viver a lei de Deus para viver a lei da natureza humana. Essa é a chave. Se você reconhecer, pedir perdão, imediatamente o poder de Cristo, a graça de Deus derrama sobre as nossas vidas. E não se esquece, a graça é o poder, a presença e o dom de Deus na nossa vida. A graça é o poder, a presença e o dom de Deus. Para finalizar, eu quero te deixar uma meditação aqui, que é o seguinte: se você desejar ter uma vida vitoriosa e positiva, não pode ser negativo sobre si mesmo. Não pode ser negativo sobre si mesmo. A gente acha que a gente não merece o amor, a gente acha que a gente não merece o perdão, a gente acha que não merece a graça, a misericórdia, nada de Deus. De fato, nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas isso não deve ser uma justificativa para nós vivermos para baixo, de forma negativa, pessoas negativas. Deus, ele nos deu todas as coisas em Cristo, nós somos cordeiros dele, nós temos todas as coisas que Cristo conquistou, nós temos direito. Então eu não vou viver para baixo, eu vou viver de forma positiva para cima. Porque todas as coisas foram conquistadas, todas. O diabo, pecado, potestades, principados, o que é que vai nos separar do amor de Deus? O ministério de Cristo é o ministério do amor. Você tem que saber que Cristo te amou, que você é um filho amado, uma filha amada. É isso que você tem que saber e acabou. Esteja próximo do teu pai como filho amado também. E acabou, nada mais importa, gente. Nada mais deve nos tirar do centro da vontade de Deus se nós entendermos isso. Deus, ele está como nosso Pai no Novo Testamento. Jesus, ele veio para revelar o Pai. Porque a lei no Antigo Testamento revelou o juiz, revelou a condenação, mas Jesus nos revelou o Pai. É isso que nós precisamos aprender e ter gravado no nosso coração. Relacionamento de um pai e do filho, de um pai e da filha. É isso que Deus quer que a gente aprenda. E não viver com medo porque eu cometi um pecado e agora eu vou viver com medo porque Deus vai me condenar, porque Deus vai jogar condenação sobre a minha vida. Deus não é carrasco, Deus é Pai, Deus é amor. As consequências vêm porque nós erramos, mas não porque Deus lançou condenação sobre a nossa vida. Tudo que plantamos, existe uma colheita. Se nós plantamos o pecado, se nós plantamos a desobediência, existe uma colheita nisso. Isso é fato também. Isso é fato. Se você plantou a desobediência, o pecado, você vai colher.
Mas isso não deve nos afastar de Deus, e Deus não lança condenação sobre a nossa vida. Você está livre de toda a condenação, gente. Se as pessoas querem te julgar, te condenar, deixa elas para lá. O que é que elas têm a ver com a nossa vida? Se a nossa consciência está limpa, a gente leu isso lá em 1 João. Se a nossa consciência está limpa, acabou. Acabou. Amém, gente? É um assunto longo. Dava para falar muito. O coração tá assim, ó, ardendo para falar mais. Mas chegou a nossa hora, passamos até demais. Mas que Deus abençoe vocês grandemente. Alguém quer comentar algo? Deixa eu ver aqui os comentários. Viviane colocou: ele nos avisa para não sofrermos a consequência das nossas escolhas. Exatamente, foi o que eu falei agora, Vi. É isso. O Espírito Santo nos avisa porque tem consequência. Os nossos erros têm consequência. A irmã Jane colocou: essa é a minha alegria de te ver bem, porque conheço a tua história. Amém, irmã Jane. Glória a Deus. Ele avisa antes para não sofrermos a consequência. Amém. Gente, vamos orar. Lembrar de apresentar Rebeca. Rebeca é a filha da irmã Ângela, tá? Que está enferma. Vamos apresentar ela em oração para que Deus possa chegar com cura também. E eu creio nisso. Se alguém tiver algum pedido de oração, manda aqui nos comentários. Vamos fazer isso hoje. Se alguém tiver algum pedido de oração, manda para mim nos comentários e a gente vai orar, entregando a Deus essa devocional. Enquanto vocês mandam os pedidos, eu quero te desejar um dia abençoado. Amanhã é sábado, nós não temos devocional. Segunda-feira, 7h02, estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. Não perca, gente. Não perca. Cultiva isso. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus tem coisas grandiosas para a tua vida. Não perde, tá? Orar pela nossa família. Amém. Vamos orar pela nossa família, sim. Vamos orar? Em nome de Jesus. Família 100 por 1. É isso aí, a gente está no movimento 100 por 1. Leva essa mensagem de hoje para mais uma pessoa. Não se esquece, 100 por 1. Você precisa levar para mais uma pessoa essa mensagem de hoje. Só uma pessoa. Você vai ser abençoado pelo Senhor. Vamos orar. Pai, te agradecemos grandemente, porque é o Senhor, é o Teu Espírito Santo que tem nos dado essa palavra a cada amanhecer. Te agradeço porque, pela Tua graça, Jesus, pelo Teu sacrifício, o pecado não tem poder sobre as nossas vidas, mas nós fomos reconciliados com o Senhor. Que possamos reconhecer as nossas falhas e nos reconciliarmos a cada momento com o Senhor. Abençoa a Rebeca também, que está enferma. Em nome de Jesus, declaro a cura para a vida de Rebeca. Em nome de Jesus, declaro que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus nesse momento. E que a cura seja restaurada, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o corpo ele está são em nome de Jesus. Pela nossa família, pela família de cada um que aqui está, por esse movimento 100 por 1, Deus. Que possamos levar durante o dia essa palavra para mais uma pessoa. Abençoa grandemente os projetos, abençoa grandemente os sonhos de cada um. Abençoa a mãe de Mônica, Senhor, também está pedindo oração, que o Senhor possa chegar com cuidado, com zelo, com amor pela vida da mãe de Mônica, Senhor. Que o Senhor possa atender a necessidade dela. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos fortalece, renova a nossa força a cada dia, renova a nossa força a cada amanhecer. E que possamos estar prontos para o dia do Senhor. Essa é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém, gente? Estou muito feliz nesse dia de hoje. Feliz demais. Feliz demais porque não é fácil falar sobre pecado. Sabe? As pessoas estão, não me toque. E quantas pessoas estão se perdendo dentro da igreja porque não fala sobre pecado? Tudo está muito bom. Tudo está muito perfeito. Mas que você que está aqui hoje entenda duas coisas. O pecado faz separação quando nós não recebemos a Cristo. E o poder da graça nos alcança quando nós recebemos a Cristo. Amém, gente? Então que a gente possa viver a cada dia conectados com isso aqui, com a palavra do Senhor. Louvor,
oração e palavra. Louvor, oração e palavra. O dia é longo. Reserva um minutinho do teu dia. Na hora do almoço, à tarde, à noite. E faz outra meditação. Coloca isso como prática. Mais uma meditação na palavra. Começa a ler. Cria o hábito. No início é difícil. Mas se você colocar como um hábito novo, primeira semana vai ser difícil, segunda semana vai ser fácil, vai estar fácil, você vai querer ler mais. Porque eu era assim, eu não lia. Amém? Mas um dia de cada vez, Amém? Beijão no teu coração. Segunda-feira estaremos de volta. Final de semana abençoado em nome de Jesus. Vou postar esse vídeo no YouTube. Jogar lá no grupo da Devocional. Compartilha com mais pessoas. Tá certo? Compartilha com mais pessoas esse vídeo para chegar a mais pessoas. Essas pessoas também alcançarem a plenitude do entendimento da palavra de Deus. Print, pra gente terminar. Print. Vai vivendo, print. Pronto, tirou o print. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.